tarde, amores, tudo bem? Hoje é terça-feira, né? Vamos a mais uma aula. Nós vamos hoje usar o livro 2 no início para a aula de português, né? Uma interpretação. Quero que vocês peguem o livro para poder acompanhar a tia na leitura, que eu vou realizar a leitura de toda essa atividade com vocês, né? E começa aqui na página 2. Gentileza gera gentileza. Né? Quanto mais gentil a gente puder ser um com o outro, melhor. Gentil no modo de tratar, no modo de falar, né? E principalmente nesse momento que a gente está passando. Então, vamos lá. Acompanha a leitura dessa frase. Gentileza gera gentileza. Ou seja, se você sendo gentil, a outra pessoa também será. Independente disso, continue sendo. Aqui, nessa frase, a tia quer que vocês circulem a sílaba G que vocês encontrarem nessas palavrinhas. Tá combinado? Vamos lá. Né? O que é ser gentil? O que você entende com essa frase aí em cima? Né? Os amiguinhos estão até aí se conhecendo. Né? E que você usa? Como é que você consegue ser gentil com o amigo? Então, depois eu quero que você grave isso. A gente vai falar um pouquinho disso no Zoom também. Tá combinado? Então, preste atenção. Vocês vão acompanhar a leitura da história que vai começar na página 3. Vai passando o dedinho que a tia vai ler devagar para vocês acompanharem essa historinha. Depois a gente vai fazer uma interpretação. Ou seja, responder perguntas sobre essa história. Tá? Então, vamos lá. Eu existo, ele existe, nós existimos. Vô, por que você cumprimenta pessoas que nem conhece? Guilherme, não custa nada ser gentil. Cumprimentar com um olá, agradecer a quem abre a porta do elevador, dizer bom dia ou boa noite para quem passa ao seu lado. As pessoas gostam quando a gente mostra que sabe que elas existem, que merecem respeito, mesmo que as conheça só de vista. Vou continuar lá na outra página. O avô de Guilherme tem razão. Sabe por quê? Porque essa é a maneira pela qual mostramos que vemos os outros, que reconhecemos que o outro existe, que faz parte do nosso mundo. Cumprimentar alguém faz parte de um ritual social que demonstra que o outro tem valor para nós, né? Por isso que a Tia sempre dá um boa tarde, bem animado. Tem dia que a gente acorda mais triste? Tem, mas o outro ele não tem culpa disso. Né? A gente continua amando, se importando com o próximo, independente do que está acontecendo. Tá combinado, né, gente? Então, vamos lá. No número 1 tá perguntando. 2 pessoas estão conversando nessa história. Quem que são? Então, você vai escrever a resposta com letra cursiva. Já tem o espaço, tá bom? Lembrando que tem que ser sempre nesse espaço colorido. A letrinha. Algumas letrinhas, elas vão subir, quando é maiúscula, né? E algumas vão descer. Então, preste bastante atenção nisso. Pode fazer com calma, com cuidado. Tá ok? Então, vamos lá. Personagem. O que é o personagem? Quem é que sabe dizer pra tia? É quem tá fazendo o quê? Parte de uma história. A história pode ser num livro, pode ser na novela, pode ser no filme. Então, eles são chamados de personagens. Aquelas pessoas, né, que a gente cita quando a gente lê uma história, quando a gente vê num filme. Tá bom, gente? Então, tem uma perguntinha assim, ó. Você conhece uma história ou assistiu algum filme com personagens que não eram pessoas? Quais? Então, aqui tá pedindo para você contar para os colegas e vocês vão me contar no Zoom de amanhã. Então, presta bastante atenção que eu vou perguntar isso aqui de novo. Por isso que a tia já tá adiantando essa aulinha hoje. Tá combinado? 3. Nem sempre o nome dos personagens aparece nas histórias. Então, escreva as respostas com letra cursiva. Qual é o nome do neto? Vocês lembram o nome do neto? Foi Guilherme. Gui, de G-U-I. Guilherme. Nome de uma pessoa tem que ser escrito com letra maiúscula. G maiúsculo. Muita atenção nisso. E o nome do avô? Aparece no texto? Vamos pensar. Sim ou não? Que nome que você daria a ele? Então, você vai usar a sua imaginação. No texto escrito, é citado alguma característica física dos personagens? Tá dizendo se eles são altos, se ele é baixo? Tá falando a cor do cabelinho? Você prestou atenção quando a tia leu? Sim ou não? Como que você imagina que é o avô do Guilherme?
né? Você vai ficar pensando, poxa, esse vô deve ser... Você pode responder isso lá no caderno, pode fazer um desenho bem legal. Sobre o que o vô e o neto estão conversando, né? O avô está explicando o que para ele? Está explicando, está criticando? Vocês precisam pensar antes de responder, tá? Que a tia também não pode dar a resposta. 6. Número 6, na página 6. A expressão não custa nada ser gentil, né? Que o vô fala. Significa o quê? Que tem que fazer muito esforço para ser gentil ou não? O que você acha? 7. Observe essa imagem, complete a frase. Olha a imagem da menina aqui. Preste atenção. E complete a frase com a palavra que revela o que a criança está fazendo. O que a criança está fazendo? Não custa nada. E aí você vai escrever essa palavrinha. Assinale as frases com as regras de convivência presentes no texto. No texto está falando que é para ser gentil? Se for, você vai assinar. Está falando para jogar o lixo na lixeira lá no texto, na historinha? Está falando para cumprimentar as pessoas? Tá falando para você agradecer alguém, fazer um favor quando alguém faz um favor para você? Tá falando para você prestar atenção quando alguém fala com você? Então preste atenção, volta lá no início do vídeo para poder ouvir a tia de novo se precisar, ou o seu responsável vai ler essa historinha com você de novo também na hora de você responder. Só que você tem que estar atento e prestando atenção, porque agora é a hora da atividade. E para finalizar, na página 7. No texto, o avô explica ao neto que é importante cumprimentar as pessoas mesmo que você conheça elas só de vista. O que é conhecer só de vista? É alguém que você conhece muito, vai na sua casa, você passeia, ou alguém que você quase não conhece, que você vê de vez em quando? Vamos lá. E a gente tem que completar embaixo uma questão bem legal que eu quero que vocês esperem para a gente completar amanhã no Zoom, tá bom? No número 10. Que está dizendo assim... Né? Com a ajuda dos colegas e do professor, por isso que a gente vai fazer junto, complete os espaços com a explicação dada pelo avô. As pessoas gostam quando a gente mostra que sabe que elas e que merecem. Vamos ver se vocês vão ter prestado atenção. Então agora a tia vai ver se vocês estão estudando mesmo, hein? E para finalizar, assinale com um X as palavras que são cumprimentos, quando você está falando com alguém. Quando você faz oi, você está cumprimentando? Quando você fala olá, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada. Qual destes que são cumprimento, que você está cumprimentando alguém? Você vai pegar e vai marcar um X, tá bom? E na última, escrever qual é o cumprimento que você mais usa. Combinado? Então, galera, agora na aula de geografia a gente vai falar um pouquinho sobre os meios de comunicação, né? Que são tão preciosos nos dias de hoje, cada vez mais. Né? Antigamente, para a gente se comunicar, era só assim, conversando, falando pessoalmente, né? Ou através de cartas que levavam dias, né? Para poder chegar até outra pessoa. Hoje, no nosso mundo moderno, é rápido e fácil a gente se comunicar. Através de um vídeo como esse que a tia está gravando para vocês, através de computadores, a tia fala com vocês através do computador, no Zoom. A gente pode assistir YouTube, né? Falar pelo e-mail, enfim. Através também da televisão, do rádio, do celular, né? Porque transmite o quê? Informações. São meios de comunicação, meios da gente saber notícias, coisas que estão acontecendo, até para a gente se prevenir. Nesse momento, a gente está usando muitos meios de comunicação, tanto para saber o que está acontecendo, né, a respeito da pandemia no Brasil e no mundo, como para a gente poder estudar. Se não fosse o meio de comunicação, como que nós estaríamos estudando? Ficaria difícil, né? A gente ia ter que estar em casa, isolado, sem saber de nada. Então, seria muito pior, né? Mas é muito importante que a gente saiba usar esses meios de comunicação. Porque tudo em excesso, na verdade, acaba fazendo mal. Tá combinado? Vocês vão realizar hoje uma atividade na folhinha dos meios de comunicação, tá? Vocês vão pintar todos eles. Tem um texto também falando disso tudo que a tia está explicando para vocês, dos meios de comunicação. E vocês vão copiar depois no caderno 3 meios de comunicação que vocês consideram mais importantes
no caso, para vocês, os que vocês mais usam e o porquê. Você pode colocar, porque é através desse meio de comunicação que eu me divirto, é através desse meio de comunicação, por exemplo, que você estuda, que é algo muito importante. Então, você vai destacar 3, reescrevendo eles. Vai colar a folhinha no caderno, aí depois você vai lá, eu vou desenhar a televisão. Desenhei a televisão e escrevi. Televisão, porque eu assisto isso, isso e isso. Celular, você vai escolher, tá bom? Jornal, revista, meio de comunicação que você mais gosta, que você mais acha importante. Para a próxima aula, eu quero que vocês construam um meio de comunicação feito de sucata. Pode ser um computador, um celular, feito de jornal, feito de papelão, feito de tampinha, de tampa de pote de sorvete, dá para fazer um computador. A tia vai mandar algumas ideias para vocês, combinado? E se você não tiver nenhuma também, você pode me pedir ajuda lá no Zap, tá? Até amanhã. Lembrando que amanhã a gente tem Zoom, tá? E tem que estar com o livro de português aberto lá na aula, hein? Um beijo!